E aí, assistindo o filme legendado, eu costumo brincar que você lê o filme e não assiste. E que eu sei que eles só estão assistindo e aprendendo aquilo porque está na língua deles, porque está em português. A dublagem, para mim, ela é uma arte. A dublagem é um direito do cidadão. Eu, como brasileira, tenho o direito de assistir um filme no meu idioma. Bom, meu nome é Pedro Luiz Ronco, tenho 67 anos de vida. Estou no Grupo Bandeirantes há 45 anos e estou há 30 anos na Band FM apresentando a Hora do Ronco, que só tem bobagem e sacanagem. Meu nome é Maria Aparecida, trabalho como auxiliar em serviços gerais, tenho 50 anos. Eu sou Edson Moraes de Oliveira, tenho 21 anos, eu concluí o ensino médio, estou prestes a fazer minha faculdade de Educação Física. Eu tenho uma deficiência visual devido à toxoplasmose congênita, a minha foi adquirida provavelmente no último mês de gravidez. Aí afetou os meus olhos, apenas os olhos. A partir de uns 4 anos atrás, tive um problema chamado degeneração macular. O que é? Estourou algumas veias nos meus olhos e sangraram. E esse sangue não sai. Já fiz 18 cirurgias na vista e estou sem conseguir ler. Não leio absolutamente nada. E nem as pessoas reconhecem. Se meu filho, se minha mulher passa perto de mim, eu não sei quem é, eu reconheço pela voz. A minha visão, eu enxergo, depois de uns 10 passos, assim, pessoas ou objetos, depois de 10 passos, desfocado. Não tem uma focalização nítida. Então eu vejo mais o sombreado, não dá para ver detalhes. E nas coisas de perto a mesma coisa. Se for muito pequeno, eu não vou saber o que é. Ou nem vou ver alguma coisa mais ou menos nesse ritmo. Meu nome é Zódia Pereira, sou atriz desde que me entendo de gente, que eu sou filha de atores, meus pais eram atores. Sou a responsável pela do Brasil, Central de Dublagem. Tem um povo que diz que eu sou CEO, mas eu prefiro ser senhora. Acho que tem mais a ver comigo. Eu sou Mabel César, sou dubladora, atriz, dubladora há mais de 20 anos, locutora da Rede Globo e agora fundadora e CEO da Sociedade Brasileira de Dublagem já há algum tempo. Eu sou Raiane Mediato, dubladora, tradutora para dublagem, diretora de dublagem e fundadora e sócia da Mabel na Sociedade Brasileira de Dublagem. Sou Fábio Campos, eu sou ator, dublador, locutor, narrador, músico, sou contrabaixista. E eu sou professor de dublagem também e de voz para animação, de voz original, que é a voz que vem antes do animador mexer a boquinha lá com os desenhos. Bom, meu nome é Alfredo Rolo, eu sou ator há quase 30 anos e sou ator de voz e como ator de voz eu faço dublagem, locução, voz original, narração, spot, o que aparecer relacionado à voz. Eu era aquela pessoa que via na televisão os conteúdos dublados, ainda na TV só, TV aberta na época, né, o adolescente, e falava, essa voz é a mesma voz daquele outro filme que é... Eu adorava esse negócio. E aí queria ser atriz, mas quando criança deixei de lado. E aí quando eu já estava amamentando a minha primeira filha, eu vi um anúncio de um curso de dublagem no jornal. E aí eu falei, de novo, fez um pim na minha cabeça e eu fui fazer uma aula experimental. E aí fazendo a aula experimental eu descobri que era natural para mim dublar. Vai entender. Eu trabalhava com teatro, com televisão e de repente o mercado de São Paulo parou, quer dizer, quando a TV Tupi em São Paulo fechou praticamente, as televisões de São Paulo ficaram sem teledramaturgia. A minha opção era ou mudar para o Rio de Janeiro ou começar a fazer dublagem. Eu já era atriz desde os 15 anos e fui fazer faculdade de bacharelado em tradução. E eu queria trabalhar com tradução para legenda, só que aí eu cheguei lá e me desiludi, falei, putz, a legenda não é exatamente o que eu queria. E aí eu fiz curso de tradução para dublagem. No curso, quando eu decidi começar a traduzir para dublagem, a minha professora na época falou, Raiane, para ser dublador tem que ser ator, você já é atriz há 5 anos.
por que você não vai fazer um curso de dublagem? E aí eu fui picada pelo bichinho da dublagem, fiz 7 cursos em um ano e decidi mergulhar nessa carreira em todas as vertentes e viver dessa arte, que eu não largo mais. O mercado de dublagem hoje está no impasse, vivendo um grande impasse, um impasse de mercado, propriamente dito, onde não sabemos aonde isso vai nos levar. Nós vivemos hoje uma situação internacional, onde existem dublagens em português fora do Brasil, e isso nos cria alguns desafios, porque o nosso trabalho, a dublagem brasileira, é considerada uma das mais caras do mundo, porque a mão de obra no Brasil ela tem um valor altíssimo, que não acontece em outras praças. Só que dentro do Brasil existem dublagens e dublagens, estúdios e estúdios, atores e atores, diretores e diretores, né? Então, a gente costuma brincar no meio que é o vale quanto paga, né? Se você quer pagar barato para ter o seu produto dublado, você vai levar num lugar que não tem nenhum tipo de critério, nem artístico, nem técnico, e faz qualquer coisa. Se você quer um trabalho bem dublado, você vai levar para estúdios que prezem por isso, né? E, portanto, vão cobrar por isso, porque tem profissionais, né, que estão interessados e comprometidos com o trabalho. No Brasil, nós temos alguns estúdios que têm um olhar artístico e cuidadoso para fazer um trabalho quase que artesanal e de boa qualidade. Mas com a questão do preço, à medida que o preço passa a ser o grande valor desse trabalho, os estúdios começam a fazer linha de produção. E aí é o corre para ganhar em alguma coisa e a qualidade vai para o lixo. É uma pena, porque o nosso trabalho, quando ele é bem feito, ele também é uma obra de arte. Dublagem é cultura, que eu costumo dizer. É uma arte, é uma cultura, ela faz parte da nossa cultura, ela dá acessibilidade ao conteúdo. Tem pessoas que não consomem o conteúdo no original e a gente tem uma prova viva disso. A gente fez o discurso da Oprah dublado, o discurso que saiu nesse ano de 2018, em que a Oprah ganhou o Globo de Ouro e um prêmio em que nenhuma mulher negra tinha ganhado até então. E foi um discurso poderosíssimo em que ela falou além do empoderamento feminino, falou da causa negra e falou sobre o assédio que está sendo tão discutido na indústria hollywoodiana. E esse discurso foi poderoso, foi compartilhado no original, a gente pegou e dublou o discurso. A Mabel dublou a Oprah e a gente disponibilizou na nossa página do Facebook. E eu acho que tem mais de 1000 comentários lá e muitos estão falando, meu Deus, eu não tinha assistido porque estava no original. E aí as pessoas assistiram porque o discurso estava dublado. Então, assim, isso é uma prova de como a dublagem ela proporciona o acesso ao conteúdo, à dramaturgia, ao documentário, para as pessoas que talvez não assistiriam, né? Então, o alcance, em vez de ser micro, ele passa a ser macro. Tem muita gente que tem um preconceito do que é a dublagem. Por exemplo, tem gente que fala, eu só vejo desenho dublado. Se não fosse dublado, não tinha nem como ver, né? Ao longo do dia eu posso dublar um filme americano, começar dublando um filme americano e terminar dublando um filme finlandês, por exemplo. Passando pelo japonês, pelo dinamarquês. Recentemente eu dirigi uma série dinamarquesa, a Rita, que está no Netflix, que era dinamarquesa. Então, assim, a pessoa pode até falar, bom, mas eu falo inglês, ok. Mas você fala dinamarquês, você fala finlandês, você fala japonês. Você tem que falar todas as línguas para você conseguir, enfim, poder assistir todas as coisas numa boa. Existe um snobismo, né? Porque, na verdade, as últimas gerações brasileiras foram criadas com a dublagem. Então, quando alguém diz, eu prefiro a voz, ouvir o filme no original. Primeiro, você pergunta, você conhece a voz do Brad Pitt? Se eu colocar aqui a voz dele, você vai dizer, é a voz do Brad Pitt, será? A maioria não sabe. Se eu colocar a voz da Angelina Jolie, você vai dizer, nossa, é Angelina Jolie, não vai. Se eu colocar a voz do dublador, você vai dizer, olha. Então, nós não temos o hábito de ouvir
o som original de um filme. Eu adoro matar esse preconceito com a seguinte pergunta. Você assiste legendado porque você é intelectual. Então, Procurando Nemo, você assistiu legendado no cinema, né? Você assistiu A Nova Onda do Imperador, você assistiu A Bela Adormecida, tudo legendado desde pequeno, não foi isso? Então, você está me dizendo? Não, a animação eu assisto dublado. Por que você assiste animação dublado? Porque é melhor. Claro, você só está se prendendo ao fato de que, primeiro, que tem um erro que às vezes as pessoas assistem no original e depois trocam para dublagem. Tem um julgamento aí, então você não pode deixar cair nesse julgamento de comparar um com o outro. Veja um filme dublado, mas aí quer assistir um filme do Tarantino legendado porque gosta do som do original ou porque gosta de ouvir a voz original. Então não precisaria de legenda. Para mim atrapalha ver um filme em 3D, por exemplo, porque vem a imagem, é muito detalhe e de repente a baita de uma legenda embaixo, me tirando o foco dos detalhes. Se você quer ver um filme no som original, veja no idioma original, olhando para a tela, pegando os detalhes, porque tem muita coisa que o diretor coloca para complementar a cena, né? Não é só um personagem falando com o outro. E eu acho ruim, por um lado, né, de não ter mais filmes dublados, porque vai ter mais trabalho e etc. Porque acaba dividindo muito o público e pré-definindo quem gosta ou não de um filme dublado. Você vai assistir um filme do Tarantino legendado, mas aí vai pegar e vai assistir As Branquelas dublado, que é sensacional, a dublagem é muito boa desse filme. Por que eu não vou assistir os outros filmes assim? Porque dublagem é ruim. Não acho que seja ruim. Tem boa dublagem, tem má dublagem, uma dublagem com um preciosismo maior e uma dublagem com preciosismo melhor. Isso não devia existir. Deveria ser o mesmo preciosismo para todas as produções. Depois, ninguém lê filme. Filme não foi feito para ser lido, foi feito para ser assistido. E quando eu ponho legenda, eu começo a ler. Eu vou ler um livro. A legenda é uma opção para quem tem um problema auditivo. Então, ele tem o direito de ter a legenda. Depois, você tem o direito de escolher como você quer ver o teu filme. Você fala hindi, que maravilha! Vai assistir um filme indiano no original. Mas se você não fala hindi, como é que você vai assistir o filme? Caso contrário, você tem que ver o filme legendado. E aí, assistindo o filme legendado, eu costumo brincar que você lê o filme e não assiste. A não ser que você tenha uma leitura dinâmica incrível, você consiga, porque você está lendo a legenda, já passou um efeito, já passou alguma coisa, um maneirismo do ator, uma expressão importante, uma fotografia que foi bem tirada naquele take, e aí você perde porque você está lendo a legenda. Então, nesse caso, a dublagem vem trazer um pouco a possibilidade de você enxergar a obra toda. E as pessoas até falam, dublagem economiza, não mostra tudo que tem no filme. Errado, a legenda tem um limite de 32 caracteres por linha na tela. Ela não consegue nunca passar toda a informação da cena. E a dublagem consegue, porque ela precisa preencher toda a labial. Então, assim, esses preconceitos, eles são... Adoro quando as pessoas preconceituosas vêm conversar com a gente, porque eu derrubo todos eles. Porque não faz sentido. A animação a gente assiste dublado porque fica muito mais colorido. A gente quer prestar atenção na cena. E no live action, as pessoas têm a ilusão de que estão assistindo o filme e não estão prestando atenção só na legenda. Assiste Senhor dos Anéis legendado, Harry Potter, que são filmes que são ricos nas cenas e nos vestuários, e você quer prestar atenção e tá assim, o olho fica para cima e para baixo, para cima e para baixo. E no vocabulário, né? São muito ricos no vocabulário. E você com certeza perde isso na legenda, porque tem os benditos 32 caracteres por linha. E quando a pessoa cala a boca, a legenda tem que sumir também. Então, se a pessoa não está falando, tem que sumir a legenda. E a pessoa está falando. Então, assim, a legenda é legal, mas existe uma limitação. E no que a dublagem não tem. E aí a gente entra com um monte de argumento aí para explicar isso para as pessoas. Já tentei assistir filme legendado, só que não deu muito certo. Porque... é muito esforço visual também, e depois na frente eu vou ter dor de cabeça, embaçamento também na visão, mais do que já tenho, esse tipo de sintomas. Porque os filmes dublados a gente acompanha melhor o filme, porque se a gente for ler
todas as coisas que tá subindo, aqueles nomes aparecendo toda hora, a gente não tá acompanhando o filme, a gente tá lendo e as coisas boas do filme tá passando. Eu acho que a dublagem é importante para que você conheça a obra no todo, todo mundo. Claro que se eu tenho uma deficiência visual, é melhor eu ter uma dublagem, tá? Mas se eu não sei ler, mas não é essa a ideia. Porque um filme com muitas legendas, ninguém vai ler. Você não tem tempo hábil. Além de que a legenda, na maioria das vezes, tem uma péssima tradução. Né? Então, eu já fiz, uma vez eu estava dublando um filme que por acaso entrou no estúdio com legenda. Teve uma hora que a gente parou e disse, mas o que a gente está dublando? Qual o filme que está sendo dublado? É o que está escrito na legenda ou é o script que nós temos? Porque a legenda, como ela traduzia ao pé da letra, no final ela contava uma outra história. Entendeu? Sim, eu acho que a dublagem faz todo sentido, né? Se você, por exemplo, os deficientes visuais precisam ouvir aquele projeto, aquele trabalho, tanto a dublagem quanto a audiodescrição, enfim. São formas de você levar para todos os indivíduos a cultura, não só de outros países, né, de outros povos, mas também a nossa. É um papel importante, é um papel que não pode ser jogado fora. É uma coisa que a gente tem que ter um apreço por ela. É uma profissão bonita, porque eu preciso passar o mesmo sentimento que o João das Couves passou na tela ou que o Robert De Niro passou na tela. E o ator está ali para isso, é um ser sensível, é um ser ególatra por natureza, mas do estúdio para dentro ele tem que ser argila, porque ele precisa ser moldado, ele precisa se moldar de acordo com o que está na tela. E a partir do momento que ele passa essa informação e faz igualzinho, a pessoa que não tem acesso, ou que não consegue ler rápido, ou deficiente visual, vai conseguir absorver a informação que o ator original quis passar. Mas, mesmo que você não queira ver a dublagem como uma arte, como parte da cultura de um país, basta que você abra os seus olhos para o papel social dela. Porque, afinal de contas, eu sempre brinco que no Nordeste do nosso país, no sertão, falta água, mas não falta televisão. Então, assim, qualquer lugar tem uma televisãozinha e aquela pessoa que está passando uma necessidade enorme nos recursos básicos tem acesso a projetos, porque estão dublados, que ela normalmente, provavelmente, não teria se não fosse dublado. Se não fosse a dublagem, para mim, eu não poderia mais assistir filme. E eu tenho sorte, porque as dublagens que são feitas no Brasil são de ótima qualidade. Tem muita gente, não, filme dublado não tem graça. Eu acho o contrário, que as dublagens são perfeitas, a sincronia é muito boa, e para pessoas que têm um problema como eu de visão, facilita muito, te dá boas alternativas. Um dia eu cheguei pra ela e falei, vó, é com isso aí que eu trabalho. Ela, com isso aí o quê? Falei, tá vendo que tem alguém falando português? Tem uma voz que... Não, mas é a Olivia. Ela, não, mas vó, tem um texto que a atriz fala a voz da Olivia de uma dubladora. Ela, não, entendi, mas é a Olivia. E aí ela acha que a Olivia, do Law & Order SUV, né? Ela fala português. Então, para pensar, antes ela dependia só dos filmes da sessão da tarde, ou daquele que passa a noite tela quente, né, não sei. Então, assim, era muito pontual que ela conseguia assistir algum conteúdo dublado e tinha que ser aquele que ela não poderia escolher. Nem sempre era filme policial, nem sempre é filme de ação. Hoje ela consegue abrir lá no Now e assistir no Universal direto maratona de Law & Order em português, porque ela acha que a Olivia fala em português. Eu tenho certeza que isso enriqueceu a vida dela, eu tenho certeza que enriqueceu o vocabulário dela, eu tenho certeza que fez ela mais feliz e isso não tem preço. É muito legal você ouvir as pessoas dizendo o quanto você fez parte da infância da pessoa, o quanto você ajudou ela a ver determinadas coisas. Por exemplo, eu também sou vegano, e sou ativista vegano, inclusive, e atuo na causa, e aí consegui associar o meu know-how na dublagem com o veganismo. De que maneira? Dublando projetos que falam sobre veganismo, né, aqui para o português. Então isso trouxe A gente está com um canal há poucos meses, nós temos já 10 mil seguidores no YouTube. Porque muita gente não assiste esses vídeos
Ou porque não fala o idioma, ou enfim, porque vai assistir aí vê que não está em português, então acaba perdendo um pouco o interesse. E a gente conseguiu democratizar os conteúdos sobre veganismo de outros países, de outras culturas, de outros pensadores veganos para o nosso idioma. Então, isso também é uma prova, eu sou uma prova viva de que a dublagem faz a diferença na vida de muita gente. Há mais ou menos uns 3 anos eu estava dando uma palestra lá no Rio, na Estácio, e aí, quando terminou a palestra, veio até mim um menino, um jovem, Charles, se a gente fala com ele até hoje, que é deficiente visual. E ele tinha pego um ônibus de muito longe da onde era o lugar da palestra, só para ouvir a minha palestra, porque ele viu no Facebook que ia ter, e ele queria me dizer o quanto a minha dublagem do Eu, Patroa e as Crianças fez a vida dele melhor, fez a vida dele mais leve, numa época em que ele era mais adolescente, e a realidade nunca foi muito fácil. E ele pôde assistir Eu, Patroa e as Crianças inteiro por causa da dublagem. E isso trazia alegria para ele, trazia leveza na vida dele. E aí, claro que eu me emocionei muito, e aí ele falou, você não faz ideia de quantos como eu existem no Brasil, e eu estou em nome de todos eles aqui te agradecendo. Você imagina o estado que eu fiquei, né? É um excelente trabalho, porque a gente tem que estar assistindo o filme e estar acompanhando todo o filme, não tem que estar lendo aquelas coisas, aqueles nomes que está passando, que a gente vai ler aqueles nomes que está passando e não perde o filme, né? Que vamos supor, vai passar um terror. Até passar o terror, falando, a gente tá lendo, já passou o terror e a gente não viu nada no filme, não acompanhou nada. Se não fosse a dublagem na minha vida, eu provavelmente não assistiria filmes, pois isso tornaria muito chato. Pela questão de grande esforço, não teria prazer em assistir, seria mais esforço do que prazer, que a gente assiste por prazer. E a dublagem me proporciona isso, a ter uma vida normal e ter prazer em assistir. Então a ideia é que a dublagem é um direito do cidadão. Eu, como brasileira, tenho o direito de assistir um filme no meu idioma. Isso é um direito político. Mas a grande parte da população tem o direito de assistir o filme. Ou você, então, proíbe as traduções das obras de Shakespeare. A gente só vai ter tudo em inglês nas livrarias, não é? Lute da maneira que você pode por uma dublagem melhor e de qualidade e por mais filmes e projetos dublados. Por exemplo, se você está num canal, se você não gostou de um determinado projeto dublado, reclame. Entre lá nos canais de reclamação, enfim, e faça isso porque isso funciona. Eu já vi muitos canais mudando de estúdios, buscando uma dublagem de mais qualidade, porque os consumidores reclamam para que tenham um trabalho melhor. É assim que a gente consegue melhorar o nosso trabalho. Então eu queria dizer para as pessoas que precisam da dublagem que a gente está lutando, dando o nosso melhor para conscientizar os nossos alunos, os nossos colegas, para a gente cada vez mais elevar o nível da nossa dublagem para eles. E como dublagem não é uma coisa simples e nem fácil, eu sempre falo que eu faço isso há mais de 20 anos e continuo achando muito difícil. É um trabalho muito minucioso, que tem N questões dentro de estúdio que só um dublador sabe e entende. E aí eu tento passar essa mensagem, explicar como é que é isso nas nossas palestras, no nosso canal no YouTube, para os nossos alunos, e para entender a riqueza do que a gente vive no dia a dia. E a partir disso, junto com o papel social da dublagem, formar o que eu sempre falo há mais de 15 anos, formar os defensores da dublagem. Eu falo, mesmo que você não se torne um dublador, mesmo que você nem seja do meio artístico, mas que você entenda o tamanho disso tudo e vire um defensor da dublagem e leve essa mensagem adiante. E também quero agradecer aos dubladores, pois o trabalho deles são um trabalho muito importante para as pessoas com deficiência visual e estão de parabéns por esse trabalho. Nós temos grandes profissionais na área de dublagem e agradeço a eles por fazerem esse serviço.